É impossível agradar a Deus. Olá, aqui é a irmã Del Matos. Estamos aqui todos os dias orando e intercedendo a Deus pela humanidade. Eu quero te convidar a ficar até o finalzinho dessa mensagem, porque Deus tem um recado para nós. E após você ouvir esta mensagem, se você gostar, se inscreva e dê o seu like e divulgue as nossas orações. Divulgue as nossas mensagens, porque assim você estará fazendo a obra do Senhor. Deus, ele quer que todos nós venhamos divulgar a palavra dele, independente do nosso credo religioso, porque aqui nós não falamos de religião, e sim do Senhor Jesus. Jesus está em todos os lugares, em toda parte, e em qualquer lugar que você estiver, você pode levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a fé é que nos move, a fé é que nos mantém de pé. Certa feita, Jacó, ele fugindo de algo errado que ele tinha feito com seu irmão, ele ia no caminho, antes dele dormir, ele disse, Senhor, ele fez um voto com Deus. Ele disse, se me deres veste para vestir e comida, até para mim sobreviver, e tudo que eu ganhar, eu lhe darei 10%, lhe devolverei. Deus não tinha pedido nada para ele, mas antes dele dormir, ele só tinha uma pedra como travesseiro. E ali naquele local, ele ficou. E Deus desceu com os anjos naquela noite para falar com Jacó. E ele percebeu que Deus estava ali com ele e que ele tinha sido ouvido porque ele fez um voto com Deus. Sem Deus pedir nada a ele, ele fez um voto. E nós devemos agradar a Deus desta maneira. Ainda que Deus não venha pedir nada para nós, mas nós temos que colocar dentro dos nossos corações que nós temos que se voltar para Ele. Nós temos que fazer algo para o Senhor. E às vezes as pessoas criticam quando vê alguém pedindo oferta, pedindo algo para a obra de Deus, e as pessoas falam, mas Deus não precisa de dinheiro. Claro, Deus não precisa porque Ele é dono de tudo. Mas a obra dele aqui na terra precisa. E às vezes nós fazemos gasto desnecessário. Gastamos tanto dinheiro com coisas vãs e não lembramos que de devolver o que Deus nos deu, devolver os 10% dele, porque ele diz que o 10% é para devolver para ele. E às vezes muitas pessoas, até pessoas que conhecem a palavra, a gente vê essa contradição de falar, não, Deus não precisa de dinheiro, não, Deus não precisa de nada. E a obra de Deus sobrevive como? Como é que a obra de Deus vai sobreviver se as pessoas não ajudarem? Se as pessoas não devolver, não dar oferta, não dar dízimo, não dar nada. Então, a obra de Deus muitas das vezes fica parada ali naquele local, porque muitas das vezes até os próprios membros não querem ajudar, porque o inimigo colocou na cabeça dela que ela não precisa dar nada, que Deus vai descer do céu e fazer tudo sem que alguém o ajude. Deus usa as pessoas dos corações bons para fazer. Nós temos que ter a fé, a nossa fé é que tem que mover as coisas. Como Jacó, mais adiante, ali naquele local que ele viu que Deus estava com ele, o que ele tinha, ele devolveu, ele deu logo, ele derramou aquele azeite naquela pedra. E Jacó ele foi para um determinado local e lá aquele tio dele recebeu ele com muito carinho, mas só que ele queria fazer de Jacó escravo. E em um determinado tempo, Jacó se revoltou e Jacó fez outra aliança com Deus. Jacó teve um ato de fé que Deus também não mandou ele fazer. Mas ele foi lá e fez. Ele pegou umas varinhas, riscou e botou na frente onde as cabras iam beber água. E aí ele falou com Labão que o salário dele a partir daquele momento ali seria todas as cabras que nascessem malhadas e salpicadas. E assim, quando ele fez aquele ato de fé, que ele colocou aquelas varinhas na frente aonde as ovelhas iam beber água, todas que olhavam para aquela, aquela varinha ali, naquele ato de fé, elas nasciam malhada e salpicada. E ali foi-se o salário de Jacó. E Jacó ficou bem rico, mais rico do que seu próprio tio. E assim no dia de hoje. Nós precisamos ter um ato de fé. Nós podemos, muitas das vezes nós queremos tanta coisa de Deus, mas nós não queremos dar nada, nada. Certa feita, Zaqueu também, ele era ladrão. Mas no dia que ele se encontrou
com o Senhor. Ele era cobrador de imposto, mas ele cobrava muito mais do que era o, o débito certo. Ele não cobrava, ele aumentava os impostos daquele povo, e ali se tornava um roubo. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele disse que ele iria devolver a metade do que ele roubou, ele iria devolver. E outra vez, Jesus estava em um determinado local e um jovem chegou para ele e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Siga os mandamentos. Ele disse: Já conheço o mandamento de cor e eu sigo desde de criança, eu sigo esses mandamentos. Jesus disse para ele: Só te falta uma coisa: vende tudo que tem e dê para os pobres e terás um tesouro no céu. Aquele jovem saiu triste, se afastou de Jesus, porque aquele jovem era muito rico, ele não queria deixar nada para ninguém. Então o tesouro dele era o dinheiro, o Deus dele era o dinheiro. Deus não queria que ele ficasse pobre. Deus queria ver onde estava o coração dele. E ele se afastou de Jesus naquele momento e começou a seguir Jesus de longe. Como muitas das vezes nós queremos seguir Jesus de longe porque não queremos dar algo a Deus. Eu não estou aqui falando só de oferta, de dízimo, de dinheiro, não. Eu estou falando até do nosso próprio sacrifício. Porque muitas das vezes nós precisamos sacrificar alguns momentos das nossas vidas para se voltar para Cristo. Mas no momento em que nós estamos tão atarefados, nós esquecemos que temos temos que ter um momento com Ele. E muitas das vezes é necessário sim nós devolvermos, né, o que é de direito, o que é dele, porque ele dá tudo para nós, tudo de graça ele dá para nós. E ele diz: Eu só quero 10% de volta. Até mesmo o nosso dia, o nosso momento, o nosso dia a dia, nós temos que dar pelo menos 10% para o Senhor, de volta para Ele. Nós temos que parar um momento para falar com Ele. Nós temos que agradecer a Ele, agradecer tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Às vezes queremos tanta coisa e não devolvemos nada. Às vezes recebemos o nosso salário e não se lembramos de ninguém. Não se lembramos que existe alguém que está precisando. Às vezes até temos, mas nós não queremos dividir, não queremos repartir, não queremos fazer nada, porque nós achamos que se nós for darmos, se nós devolvermos o dízimo, a oferta, se nós formos fazer alguma devolução para Deus, vai faltar, mas não vai, porque Deus é Ele que cuida de nós. Ele diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E quando nós lembramos dele, ele também se lembra de nós. Ele diz: ainda que uma mãe que esteja amamantando seu filho, ela venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. E ele vê o nosso sacrifício, ele vê o nosso dia a dia, ele vê as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, e ele está pronto para nos ouvir, nos atender e tirar de nós tudo aquilo que vem nos afligindo, quantas aflições, quanta angústia, quantas tristezas que nos abate todos os dias, mas Ele está vendo. Ele só quer um passo nosso. Nós temos que dar um passo para Ele. Nós não temos que ficar só pedindo sem retribuir ao Senhor. Porque, às vezes, até mesmo quando nós pedimos para repassarmos uma oração, às vezes as pessoas acham que é vergonha, que é vergonhoso. Não, que meus amigos vão saber que eu estou orando. Eu não posso, meus amigos não podem saber que eu estou servindo a Cristo. Quem é seus amigos? Quem é nossos amigos? Para ter vergonha do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está acima de tudo. Nós temos que ter prazer em glorificar, exaltar o nome dEle e divulgar a palavra dEle. Porque Ele é tudo para nós. Ele disse: se você se vergonhar de mim aqui na terra, vou me vergonhar de você na presença do meu Pai. Então nós temos que levar Ele no peito, levar Ele dentro dos nossos corações, não só de boca para fora. Tem pessoas que servem a Cristo e quer servir no escondido. Ela não quer servir a Cristo abertamente para que todos saibam da sua fé. Às vezes tem pessoas que servem a deuses estranhos, mas ela tem prazer de divulgar a crença dela. Ela tem prazer em ir para todos os lugares vestido naquela roupa que divulgue quem é ela.
Mas nós temos que levar Jesus no nosso peito, em todos os lugares que nós fomos, e divulgar Ele, a nossa face, como servimos a Jesus dentro de nós. O brilho de Deus está dentro de nós. Muitas das vezes o inimigo ele quer ofuscar o brilho do Senhor em nós, mas ele não consegue. Porque o brilho do Senhor resplandece em nós. A glória dele resplandece em nós. Então vamos se voltar para Cristo e devolver todos os dias, todos os momentos, devolver o nosso 10% para o Senhor. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando de oferta, estou falando do nosso dia a dia. Falamos de oferta, falamos de dízimo e falamos do nosso dia a dia. Que todos os dias temos que tirar no mínimo 10% para devolver para o Senhor. E a nossa fé ela será avivada a cada dia. E tudo aquilo que nós temos pedido para Ele, Ele sabe. E ele conhece o desejo dos nossos corações. E aquilo que for ser da vontade dele, Ele vai fazer. E assim que Ele venha olhar para dentro de nós e ver dentro de nós a fé viva que existe e que Ele está vivo e reina para sempre. Que Deus é bom e a misericórdia dele está em nós. Espero que tenha entendido essa mensagem. Porque às vezes quando nós falamos, às vezes algumas pessoas entendem e outras não. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falava por parábola. Aqueles que eram de Deus entendia, como ele disse, quem tem ouvido ouça a palavra do Senhor. E aqueles que não eram de Deus, que não tinham discernimento do Senhor, não entendia nada. Saía dali vazio e se afastava do Senhor. Muitas das vezes Jesus, quando ele estava pregando, ele que se afastava do povo. Ali tinha uma multidão ali, espremendo ele. E ele sumia do meio da multidão, ele saía, largava o povo ali sozinho e ia orar, afastado daquele povo. Porque quando Jesus, no momento em que ele estava ali no meio da multidão, Jesus não orava. Jesus só determinava. E por isso, muitas das vezes, a multidão, ela tira a nossa fé. Ela tenta ofuscar a nossa fé. Mas se nós formos se afastar e buscar a presença do Senhor, no momento certo, nós só determinamos. E assim acontece. Porque Deus, ele usa a palavra dele para fazer todas as coisas. E nós podemos usar essa palavra para fazer também. Que esse dia de hoje venha a ser o melhor dia da nossa vida. E assim será determinado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus venha tocar em cada coração. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus visita a cada um de nós. Para limpar, curar, libertar e salvar. Oremos. Maravilhoso, soberano, honras e glória seja dada para ti, amado, querido e lindo mestre. Muito obrigada, meu Deus, por esta mensagem. Senhor, que o Senhor venha fazer que cada coração, que cada mente que seja voltada para ti venha entender a mensagem. Porque o Senhor, meu Pai, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E assim, Pai, eu entrego todos nas tuas mãos. Esses, meu Pai, que se encontram em depressão, meu Pai. Que muitas das vezes pede para sair dessa depressão, mas ela não quer fazer nada. Ela só pede, mas ela não se esforça. Ela tem que se esforçar para sair. Porque o Senhor disse, esforça que eu serei contigo. Tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. Se mostra fraco no dia da tua angústia, você perde. Então não podemos se sentir fraco, não podemos ter medo, porque o Senhor está dentro dos nossos corações e que o Senhor venha avivar cada mente nesse momento. Seja qual for a dificuldade que essa pessoa esteja enfrentando, o Senhor nesse momento leva a força para ela se levantar e determinar e se voltar para ti e fazer algo. Fazer um voto contigo de que a partir de hoje ela irá mudar, que ela irá ajudar da maneira que ela determinar vai acontecer. Porque se ela ficar só nessa, só pedindo e não querer dar, vai ficar difícil. Porque o Senhor diz, dá-se-vos dá. E a porta que bate se abre. Então, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor abre todas as portas. E que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que o Senhor fecha, ninguém abre. Mas nós temos que se esforçar para que essa porta venha a ser aberta. Nós temos que dar lugar para o Senhor entrar, para o Senhor fazer morada. E o Senhor vai quebrar todas as portas de ferro, todas as portas de bronze. O Senhor diz que queima carro de fogo. O Senhor arrebenta a porta de bronze. E hoje esta pessoa verá a vitória e verá a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus.